Olá, queridos! Estou aqui mais uma vez para nós darmos continuidade à nossa série de pregações sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. Eu espero de todo o coração que todos estejam bem, compreendendo bem o que nós temos falado sobre essa questão tão importante, que são os dons espirituais. No último vídeo nós falamos sobre o segundo grupo de dons, baseado em 1 Coríntios, capítulo 12, versos de 1 a 11, que são os dons de poder. Fé, que é a linguagem de Deus, falamos sobre os dons de curar e falamos sobre os dons de milagres ou maravilhas. Hoje falaremos do último grupo, ou terceiro grupo, que é os dons de elocução, relacionados com a fala. E o primeiro dom que nós gostaríamos de mencionar é o dom de profecia. Profecia é a capacidade sobrenatural dada pelo Espírito Santo para proclamarmos a palavra de Deus. Lembrando que a grande profecia é a Bíblia Sagrada. Na profecia há um elemento preditivo relacionado com as coisas do futuro. Mas, de acordo com o Novo Testamento, a profecia ela tem três aspectos importantes. Paulo diz que elas servem para edificar, para exortar e para consolar. 1 Coríntios capítulo 14, verso 3. O dom de profecia é um dom tão importante na Bíblia que em 1 Coríntios 14, 1, Paulo nos exorta da seguinte maneira: que busquemos com zelo os dons espirituais. Na verdade, o versículo diz assim: segui o amor, o fruto do Espírito, em primeiro lugar, e depois procurai com zelo. Zelo nos dá a ideia de cuidado, de estarmos excessivamente buscando uma coisa que precisamos. É uma busca com muita atenção, com muito cuidado, com um sentido de realmente se interessar. Então, buscando com zelo o dom de profetizar. Na Bíblia Sagrada, nós temos alguns exemplos bíblicos, principalmente na igreja primitiva, sobre a atuação de dons de profecia, os profetas do Novo Testamento. Nós encontramos, por exemplo, em Atos capítulo 13, verso 1 em diante, que na igreja de Antioquia havia muitos profetas. É interessante que nessa reunião, eles estavam ali reunidos, profetas, mestres, pastores, e o Espírito Santo falou para que separasse Paulo e Barnabé para a obra missionária, a primeira viagem missionária de Paulo. Nós encontramos também uma passagem muito interessante no livro de Atos, no capítulo 11, versículos 27 e 28, sobre um profeta de Jerusalém chamado Agapo, que profetizou a fome pelo mundo inteiro. Nós temos também, em Atos capítulo 21, versos 8 e 9, Filipe, um dos 7, que tinha 4 filhas donzelas que profetizavam. É muito importante, queridos, nós temos em mente a importância do dom de profecia. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, a Bíblia fala sobre os profetas. Fazendo uma observação aqui importante, que no Antigo Testamento o profeta ele era aquele que fazia a ponte entre Deus e o povo. O profeta trazia a palavra de Deus para o povo, orientando, muitas vezes exortando, trazendo juízo, revelando eventos futuros, enquanto que o sacerdote ele era a ponte do povo para com Deus. Fica essa observação para nós compreendermos melhor essa questão. O segundo dom é a variedade de línguas estrangeiras. Há uma certa confusão em relação a esse dom, porque muitos acham que são línguas de anjos. Mas se nós observarmos a palavra de Deus em Atos capítulo 2, versos de 1 a 4, os apóstolos e os 120 que estavam reunidos, aguardando a promessa do Senhor Jesus, o derramamento do Espírito Santo, eles foram cheios do Espírito, batizados com o Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Mas se nós continuarmos lendo o contexto, era a ocasião da festa do Pentecostes, uma festa que reunia praticamente todos os judeus ali das regiões
circunvizinhas lá, as nações daquela região. Então nós vamos observar pelo menos 17 nações, e eles ficaram admirados porque viam os apóstolos que falavam o aramaico falando na própria língua deles, né, língua materna deles. E eles ficaram admirados. Isso então nos revela, queridos, que na verdade essa capacidade sobrenatural que o Espírito Santo nos concede de falar em outras línguas são línguas estrangeiras. Muitas delas são línguas mortas, muitas línguas que já não existem mais, mas é uma capacidade sobrenatural. 1 Coríntios capítulo 14, versículos 3, nos mostra que as línguas estrangeiras ou línguas estranhas, ela é muito importante porque ela nos edifica o nosso espírito. Nos versículos também 23 e 24, Paulo fala a respeito de orarmos no espírito. Eu orarei com a minha mente, mas orarei no espírito. E orar no espírito é orar em outras línguas. Está de acordo também com Efésios capítulo 6, verso 18, que Paulo diz que nós temos que orar o tempo todo no Espírito Santo. Em Efésios capítulo 6, também do verso 10 em diante, Paulo nos fala da importância de nos revestirmos da armadura de Deus, porque nós estamos numa batalha espiritual contra Satanás e os demônios, e um dos itens importantes desta armadura é orar o tempo todo, orar no Espírito, inclusive orar em línguas. Ok, meus irmãos? Então, até aqui nós entendemos a importância da profecia, nós entendemos a importância da variedade de línguas. Eu entendo que é um assunto que merecia mais profundidade, mas eu entendo que a partir do momento que você comece a buscar os dons, certamente você poderá e deverá receber o dom de variedade de línguas. E o terceiro e último dom dos dons de elocução relacionados com a fala, é o dom de interpretação das línguas. Em 1 Coríntios capítulo 14, o verso 4 em diante, Paulo fala a respeito da necessidade de que haja intérprete. Na verdade, ele fala que aquele que fala em línguas procure também a interpretação, a capacidade sobrenatural dada pelo Espírito para interpretar as línguas. Porque quando falamos em línguas, o nosso espírito é edificado, mas sem a interpretação, a nossa mente fica sem edificação. Então, seria interessante e importante buscarmos o dom da variedade de línguas e buscarmos também do Espírito Santo a capacidade para interpretá-las. No versículo 26, tudo isso em 1 Coríntios capítulo 14, inclusive eu aconselho você, meu querido, a ler o 1 Coríntios capítulo 14, no verso 26, Paulo fala que a interpretação é muito importante num culto quando se há línguas estranhas. Então, quer dizer, está alguém falando em línguas estranhas ou em línguas estrangeiras, havendo interpretação, como se houvesse ali uma profecia. Então nós poderíamos entender que num culto onde há variedade de línguas, a interpretação equivale a uma profecia, porque todos são edificados. Queridos, observem a importância dos dons de elocução. Deus está levantando nos últimos dias, através do derramamento do Espírito Santo, através do batismo do Espírito, batismo de fogo, profetas, profetisas, homens e mulheres cheios do poder de Deus para proclamar a palavra de Deus. A Bíblia diz que onde não há profecia, o povo se corrompe. Nós precisamos da palavra de Deus sendo proclamada de maneira eficaz, de maneira poderosa. Nós sabemos que o nosso Deus é onisciente, Ele conhece todos os pensamentos, sabe tudo que ocorre nas nossas vidas. Deus também, Ele é atemporal, Ele não está sujeito a tempo e espaço. Para Deus não há presente, nem passado, nem futuro, e Ele pode nos orientar trazendo os eventos futuros. Vamos lembrar que o maior exemplo de profeta que nós temos na Bíblia é o nosso Senhor Jesus Cristo, que durante o seu ministério aqui na terra, ele profetizou e tudo o que ele disse ocorreu, aconteceu e muitas coisas irão ainda acontecer. A Bíblia é um livro de profecias. Nós temos entendido a importância da variedade de línguas.
Uma observação também bem importante em relação a esse dom, ele só ocorre no Novo Testamento após Atos 2, quando há o derramamento do Espírito Santo, o início da igreja oficialmente, o tempo, a era da igreja, e ela é marcada através do derramamento do Espírito com as línguas estranhas, com o fogo, eles veem fogo, o fogo desce sobre cada um deles. E a importância também da interpretação das línguas para que haja edificação para a igreja, edificação pessoal de maneira completa e também de toda a igreja. Meus queridos, eu gostaria de concluir esse assunto, esse tema tão importante que é os nove dons do Espírito, lembrando você que os dons são ferramentas que o Espírito Santo tem distribuído à igreja para que haja edificação do corpo, para que nós possamos crescer em qualidade, crescer em quantidade. Eu gostaria que você fosse encorajado a buscar os dons espirituais. O Espírito Santo tem atuado como nunca nos nossos dias. Então, por favor, queridos, se posicione, tome posse de todas as bênçãos que Deus tem para nós. Eu queria agora fazer uma oração, agradecendo ao Espírito Santo pela capacidade que Ele tem nos dado de poder ministrar a sua vida. Então vamos orar. Pai amado e Pai santo, é no nome poderoso de Jesus Cristo que nós nos colocamos na Tua presença, na unção, na capacitação dada pelo Espírito Santo. Que cada um dos meus queridos ouvintes, meus queridos irmãos, possam receber esta palavra e ser encorajados a buscar os dons espirituais, porque eu sei que o Senhor quer usar a todos. Um Senhor nos dons de revelação, outros nos dons de poder, outros nos dons de elocução, mas tudo visando a edificação, o crescimento da igreja, porque nós temos um papel muito grande a desempenhar nesta terra, levar a santa palavra, o santo evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo a todas as pessoas. Meu Deus, eu quero te agradecer, no nome de Jesus, quero te agradecer, amado Espírito, por tudo que o Senhor tem operado nas nossas vidas nesses dias. Continue derramando, continue capacitando, continue falando poderosamente na vida de cada um dos meus queridos. No nome de Jesus eu oro e agradeço e declaro sobre a tua vida o melhor de Deus. Seja usado e capacitado para a glória do Senhor, no nome santo de Jesus de Nazaré, que vive e reina para todo sempre. Amém. Ok, meus queridos irmãos, eu quero mais uma vez agradecer a todos pela atenção que foi dada. Durante esses vídeos todos aí que fizemos, nós procuramos de uma maneira bem objetiva, de uma maneira bem clara, falar quem é o Espírito Santo e as suas atividades. Continue orando por nós, por mim, pela minha esposa pastora Roseli, pelo nosso ministério, para que continuemos firmes falando do grande amor de Deus, para que a igreja seja edificada. Meus queridos, eu quero pedir que você continue nos ajudando a divulgar a palavra. Se você gostou, deixe um comentário, nos procure lá no nosso canal, faça a sua inscrição, deixe o seu like e eu tenho certeza que você será ricamente recompensado, porque não há nada que traga mais satisfação e crescimento ver pessoas sendo alcançadas pela palavra de Deus, com as suas vidas transformadas. Eu quero que você seja muito abençoado, você e toda a sua família, e nunca se esqueça, a tua vitória é a nossa vitória. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus, na unção do Espírito Santo. Amém.